Bom dia para você, meu querido aluno do sétimo. Hoje a gente vai iniciar um novo módulo, tá, da apostila. Inclusive a gente tá rumando pro fim da apostila, tá? Que se trata de mudanças na política, a centralização do poder. Logo de cara, quando vocês abrirem essa aula, vocês vão dar de cara com um jogador famosérrimo, né? Super famoso pelas suas grandes performances rolando no chão, que é o Neymar. Eu tô tirando sarro porque o Neymar construiu muita fama, sim, através do talento que ele tinha no futebol, mas a gente sabe que depois ele acabou ficando só famoso e não produzindo nada, né? A gente que é brasileiro, a gente tá cansado de ver o Brasil perder, né? E aí a gente vê no Neymar, a gente via pelo menos uma esperança. Acaba que o Neymar, né, deixou a gente na mão. Aí eu olho pra cara do Neymar e penso no 7-1, né? É inevitável. Eu não deveria estar falando isso de qualquer maneira. Vamos iniciar nossa aula então. Meus queridos do sétimo ano, para explicar como a centralização do poder, vocês precisam entender o que significa centralizar o poder, tá? Primeiramente, centralização do poder é você dar na mão de alguém o poder sobre vidas de uma imensa maioria, né? Vivendo diante do contexto que a gente estava vivendo aqui, né, diante do contexto de cruzadas, de peste, né, do renascimento cultural e do renascimento das cidades, né, do renascimento da atividade comercial como uma riqueza, né, dos povos, com o surgimento das casas de ofício, que a partir de agora o trabalho vai passar a ser mais especializado, com o surgimento das casas de câmbio, que seriam referentes aí aos gringotes. Quem curte Harry Potter sabe do que eu tô falando, que seria basicamente o banco, né, da época. E conforme vai se organizando a sociedade, a gente se vê que havia uma guerra entre as nobrezas por território. Um dos exemplos dessa guerra foi o que eu contei para vocês na aula anterior, a história da Joana d'Arc, da questão dela envolvendo a Guerra dos 100 Anos, né? E o domínio da França sobre o território da Alsácia-Lorena, dentre outras coisas, tá? Então, vamos fazer a leitura aqui rapidamente, pois é uma aula curta. Então eu vou fazer a leitura da apostila. Você, meu querido aluno que está aí com o material, pode abrir na página 194. Quem, de certa maneira, não está com o material na mão, pode acompanhar aí a leitura. Então, concentração, bora começar essa leitura aqui, galera. Então, você acompanha notícias sobre futebol? Sim, a gente tomou um 7-1. Mesmo que não acompanhe, já deve ter ouvido falar do jogador brasileiro Neymar e do Barcelona, um dos maiores clubes de futebol do mundo. Veja a fotografia que apresenta o Neymar ao clube com quem ele foi contratado. Ele todo felizão, né? Quem não estaria feliz em ser contratado pelo Barcelona, né, galera? Então, futebol espanhol. A apresentação no Barça, Neymar fala catalão e promete ajudar Messi. Se você, meu aluno, e manja de futebol, você tá rindo também. Então vamos lá. Ai, ai. Diante de uma multidão que compareceu ao ao Camp Nou para recepcioná-lo, cerca de 56.500 pessoas. Caraca, foi uma taquaritinha inteira. Ai, segundo o clube, Neymar foi apresentado na tarde dessa segunda-feira. Não dessa segunda-feira, tá? Tá daí da notícia. Como grande reforço do Barcelona, ovacionado, Neymar fez as tradicionais embaixadinhas, mostrando sua costumeira habilidade e cumprimentou milhares de crianças que aguardavam sentadas no gramado. A primeira entrevista com a camisa azul grená foi para o jornalista da TV Barça, ainda no gramado. Algumas palavras iniciais em catalão, ganhando ainda mais a simpatia dos torcedores. Boa noite a todos. Estou feliz de ser o jogador do Barça. Estou realizando um sonho, estou muito emocionado, muito feliz. Muito obrigado. Disse ele na língua da região. Caraca, ele falou catalão? Até que o Neymar tem um lado cultural que eu não sabia, né? E catalão, galera, é uma região que fica na Espanha, tá? E que por muito tempo foi considerado domínio aí da monarquia espanhola, tá, galera? Tô continuando aqui. De regional para nacional. Ao longo desse módulo, estudaremos determinadas regiões, antes autônomas, passam a pertencer a reinos que tiveram gradativamente que se submeter às regras de alcance nacional, tá? Bom, vamos começar para a questão da nobreza e a burguesia. Primeiramente, entre o século XIV e o século XV,
a nobreza se viu diante de guerras incessantes por território, e essas guerras cada vez mais eram destrutivas, cada vez mais desfragmentavam os sistemas políticos dos nobres, né? Como os nobres estavam cansados de ficar entrando em guerra constantemente com outras famílias que invadiam seus territórios, para eles ter um mediador seria interessante, ou uma espécie de rei que mediasse esse tipo de situação. Tipo, olha, o nobre da região de Barcelona não vai poder mais entrar em conflito com um nobre da região de Madrid, né? Então, de certa maneira, o rei traria essa visão, essa coisa meio diplomática, de não simplesmente entrar em guerra, como os nobres faziam, né? Os reis feudais, mas de poder ter regras a serem seguidas, de poder ter uma maneira de diálogo entre esses nobres antes de simplesmente entrarem em guerra e perderem milhares de pessoas, perder as suas próprias terras e dentre outras coisas, tá? Para os burgueses havia uma questão de necessidade do negócio, né? Eles dependiam muito das casas de câmbio para poder comercializar. E nem sempre eles conseguiam ter acesso a essas casas de câmbio, o que gerou uma situação meio complexa, né, para eles. Fora os saques que os burgueses sofriam. Afinal, as caravanas burguesas de comércio que vinham da Ásia ou da África, né, até a Europa, era um longo caminho que poderia ser intermediado por piratas, poderia ser intermediado por assaltantes, né? Então, pros burgueses havia uma questão de segurança, que uma possibilidade de um rei e a possibilidade de um líder político que tivesse um poder militar poderia trazer para eles, além da questão das leis, que cada local tinha uma lei diferente, cada local tinha uma moeda diferente, então o comércio de um local para o outro era muito dificultado. Criar uma moeda nacional facilitaria o processo de comercializar entre esses povos, do que simplesmente ter uma moeda diferente em Madrid e uma moeda diferente em Barcelona, sendo que ambos estão na Espanha, né? Então, ia facilitar o comércio, inclusive, interno dessas nações, tá? Então, continuando aqui, galera, outra coisa que tá falando aqui na apostila de vocês é que os nobres cobravam taxas extremamente abusivas, né, dos comerciantes. Então, os caras estavam passando com a caravana deles, só deles passarem pela propriedade do nobre, eles já eram interceptados e eles tinham que pagar um imposto por passar por lá. Depois eles passavam por outra propriedade de nobre e tinham que pagar de novo, entendeu? Então, poxa, melhor pagar um imposto só do que ficar pagando um imposto por cada propriedade que ele vai passando, né? É uma questão econômica. Então, tanto a burguesia quanto a nobreza estavam vendo na possibilidade de surgir um rei uma possibilidade de organização social que facilitaria o comércio e que facilitaria a relação entre eles socialmente falando. Lembrando que o maior problema dos nobres não eram as guerras, eram os camponeses revoltosos que queriam basicamente uma reforma agrária, ou entre outras palavras, eles queriam um pedaço de terra para chamar deles, né? Então, os nobres estavam enfrentando problemas tanto entre eles quanto entre eles e os indivíduos que produziam para eles, que eram os camponeses, tá? Que buscavam uma espécie de emancipação de classe. O que significa emancipação de classe? Significa, basicamente, que eles queriam ter um território para chamar de seu, ter uma terra, né? Produzir para si mesmos e poder enriquecer através dessa produção. Nada mais do que justo. Só que os nobres eram um empecilho para eles nesses aspectos. Então, haviam conflitos de toda a ordem de classes na sociedade. Numa sociedade que ainda estava em formação e sequer sabia-se ao exato o que ela viria a ser, né? Então, aqui a gente está vendo olha que legal, galera. A gente tem duas imagens, tá? Uma das imagens é uma miniatura medieval do século XIII, de um cambista trabalhando com instrumentos de peso, ou seja, medindo, né, o valor da moeda. Aqui é o cambista, que seria o banqueiro, né, dessa época. Aqui a mulher, provavelmente comerciante ou camponesa, né, pelo lenço que ela está usando na cabeça, a gente pode até cogitar que ela é camponesa. Eu adoro essas gravuras medievais. Eu sei que todo mundo olha e fala, ai, mas que coisa mais sem profundidade, os traços são muito mal feitos, mas, gente, olha a riqueza de detalhes. Olha esses detalhes aqui do canto. Eu acho isso muito bonito, sabe? E aí do lado a gente tem os barões salteadores
salteador. É engraçado falar barão salteadores, porque eles não eram pessoas que saíam dando saltos por aí, eles assaltavam, é diferente, né? Que eram os próprios nobres, cara. Os nobres viraram marginal, né? E eles viam essas caravanas de burgueses passando e havia uma certa inveja, né? Vamos combinar, havia uma certa inveja. Por quê? Os burgueses tudo lascado, comerciante tudo pé rapado, conseguindo dinheiro, e os nobres sem dinheiro? Pois vamos assaltar esses burgueses que estão passando pela nossa propriedade. Então os próprios nobres começaram a assaltar os burgueses, tá? Vamos dizer assim, tá caótica a situação aqui, né? Ó, aqui, ó, pessoal, pintura, tá? Os salteadores aí no caso, os barões salteadores, tá? O que mostra que havia um caos aí social generalizado, tá bom? Vocês vão fazer só atividade 1 pra mim, uma coisa bem simples, tá? Consiste em leitura de um fragmento e basicamente vocês vão, através desse fragmento, vocês vão tirar o que o rei favorece os burgueses. Qual é a parte que ele favorece o comércio, tá? Pensa que comércio precisa de uma moeda nacional, precisa de um imposto para poder regularizar essa situação de cada propriedade nobre que eles passaram a ter que pagar o imposto é um absurdo, então seria só um imposto territorial. Enfim, tem várias maneiras de organizar o comércio que são ditas aqui no texto, beleza? Então um beijo para vocês, meus queridos, e até a próxima. Espero que vocês estejam bem. Fiquem com Deus.